de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidense. Marocando a História, com Marcos Saldanha. 8h17, agora estamos com Marcos Saldanha. Olha só, Marcos Saldanha, feliz aniversário, né? Foi ontem, demos aqui, não sei se você estava ouvindo, né? Mas fizemos aqui a maior presença aqui, desejando, claro, muita saúde agora aqui, mesmo que no remoto, né? Está aqui, ao vivo com a gente. Parabéns, Marcos Saldanha, muita saúde. Bom dia, Marcos. Parabéns. Bom dia. Também, muita saúde, sucesso. E como eu mandei aquela mensagem, que você continue tendo assim, muita saúde, muitos anos de vida, para, claro, continuar contando as suas histórias. Continuar maracando, as histórias. Né? Feliz aniversário. Bom dia. Obrigado, Mayra. Obrigado, Adalberto. E vocês são, sem dúvida, né, os amigos, o maior patrimônio, né, que eu tenho na vida, a família, e a gente fica muito feliz. Por falar em patrimônio que temos, eu queria falar desse livro aqui, que aparece, quem está assistindo pelo YouTube espelhado, mas quem está ouvindo, chamado A Virgem da Tapera, e do escritor dele, João Clímaco Lobato, não só maranhense, como são bentoense, e escreveu, muito provavelmente, o primeiro romance maranhense. É que a gente fala muito de Gonçalves Dias, com Justiça, a gente fala de Maria Firmina dos Reis, com Justiça, e esquece esse escritor aqui que introduziu o gótico, o romântico gótico, a literatura fantástica no Maranhão, e esse livro, inclusive, ele dedicou para Maria Firmina dos Reis, a Virgem da Tapera, autor de contos, de teatro, de romance, jornalista, foi juiz de direito e teve uma vida polivalente, incrível, fez muita coisa, fez de tudo um pouco nesse universo artístico. Então, olha só, a gente que é apaixonado por 100 anos de solidão, por Gabriel Garcia Marques, né, pela história incrível que ele cria, o chamado de realismo fantástico, e imaginar que a gente tem um João Clímaco Lobato que escreveu uma literatura fantástica 100 anos antes de Gabriel Garcia Marques. Ele, que no próximo dia 6 de agosto completa, a gente vai comemorar 197 anos de nascimento. E o mais triste, talvez, para a gente, é que a gente não... O maranhense conhece muito pouco dele, lembra muito pouco dele. O legal é que sua obra vive e, aos poucos, voltou a ganhar força novamente. Ele foi muito, mas muito lido no século XIX, tão conhecido que o plebiscito faz um jornal do século XIX, faz ali uma enquete, uma consulta para saber qual é o escritor mais querido do Brasil. E para vocês terem ideia, que o João Clímaco Lobato fica na frente de José de Alencar, por exemplo, nessa enquete. É um dos mais votados, é um dos mais lembrados dos escritores. Veja só, e aí durante o século XX ele sofre um apagamento, ele é esquecido, e aí a partir do século XXI ele começa ainda bem a ser lembrado. O livro A Virgem da Tapera, para você ter ideia, ficou desaparecido por mais de décadas. E aí a professora aposentada de Coimbra, Maria Aparecida Ribeiro, meio que dedicou a vida dela a achar esse livro, A Virgem da Tapera. 20 anos depois, ela encontrou numa biblioteca da Inglaterra. Olha só... E ele escreveu O Rancho do Pai Tomás, no século XIX, e esse livro, para você ter ideia, foi censurado pela polícia da época. Livro, eu digo, porque na época publicava nos folhetins, eram capítulos que saíam em jornais.
né? E aí bastou o primeiro capítulo e ele fala sobre um escravizado que mata o seu dono, que já se rebela contra o seu dono, mas um dono violento, que castiga, Bom, e aí a polícia olhou e falou, não, isso aqui não, porque isso aqui vai incentivar outros escravizados também a fugirem. Então, para você ter ideia, Adalberto e Mayra, do que a gente tem de talentos, de grandes escritores, eu estou falando talento não só maranhense, mas nacional. O João Clímaco Lobato teve um reconhecimento nacional. E aí, a professora Maria Aparecida acha a Virgem da Tapera, o Henrique Borralho coordena essa edição. O Grupo Gelma, que é o grupo que eu faço parte, de estudos maranhenses, literatura maranhense, também conseguiu republicar uma outra obra dele, que é O Diabo, e também colocou à disposição, está na internet, você pode baixar de forma gratuita, A Vela de Cera. Por outro lado, A Vela de Cera, sempre muito comum na literatura dele, para você ter ideia, enquanto os escritores, você pegar, por exemplo, o Gonçalves Dias ali em 1820, está no romantismo mais nacionalista e indianista, o João Clímaco Lobato, ele está usando e abusando, no bom sentido, de elementos sobrenaturais. Só para você ter ideia, A Vela de Cera, você tem a Guilhermina, que mora num casarão, na Paraíba, ali, né, o cenário, e filha, mora só ela e o pai, Prael, um holandês, nesse casarão. E aí eles não saem de casa, não têm contato com ninguém, até que ela conhece, né, um rapaz, ela observa um rapaz chamado Augusto, se apaixona por esse rapaz, enfim. E aí o pai consente o relacionamento, não demora muito, é abatido sobre a cidade uma doença, o pai do rapaz morre e pouco tempo depois o rapaz morre. Só que antes eles tinham feito um pacto, aquele pacto de amor eterno, que se um morresse, né, viria buscar o outro, né? Então daí essa história vai se desenrolando e aí o que acontece? A gente não sabe. Desapareceu, não tem fim. O livro, a história, o conto, na verdade, né, publicado também em cabeça, some, desaparece. Olha só, tão fantástico quanto a história, o sobrenatural, o mal que se abate, o pacto de amor e morte, a obra não termina, a obra não tem fim. Então, assim, muito curioso essa coisa a gente tem um escritor maranhense que escreve o sobrenatural, que escreve a morte, o pacto de amores, né, e morte, e a gente não conhece. A gente não conhece esse que foi um grande escritor do século XIX. Olha só que coisa, né? Que coisa. Olha, Marcos, você fala, a gente viaja, né? Viaja, claro. Ainda bem que tem ele para a gente fazer essas viagens, né? Claro. É uma coisa... E marocar de uma forma bem intensa, porque ele foi longe. É uma coisa fantástica. E nessa viagem eu me lembrei aqui do próprio Josué Montello, né? Que em viagens pelo exterior, né? Ele assumiu vários cargos, né? Inclusive indo para outros países. E numa dessas viagens ele encontra justamente uma obra do Astolfo Marques. Isso. Que também é uma figura aqui que não, assim, a coisa se perdeu um pouquinho, né? E eu estou puxando isso justamente para falar da importância dessa documentação, né? Quer dizer, escritores, grandes escritores, a gente sempre teve, né? A questão da memória que não é igual para todo mundo, né? Infelizmente, mas por conta de várias coisas aí, enfim, vocês historiadores têm mais conhecimento, com certeza, o que leva esse tipo de coisa a acontecer. E o Astolfo Marques é considerado um dos primeiros aí, escritores e pessoas, né, negro que ele era negro e fez parte da academia, mas era um cara muito preocupado com as questões culturais da nossa cidade, daqui de São Luís, e foi uma das primeiras pessoas a documentar
essas expressões culturais do povo, né, na sua literatura, e quem fez o resgate disso foi o Josué Monteiro, porque encontrou essa obra no exterior, enfim, e trouxe ali, puxou o fio. Inclusive, Marcos, foi através de você que eu conheci também, né? Você entrevistou um autor que fez uma pesquisa sobre o Astolfo Marx, que é uma figura aqui de uma expansão literária gigantesca e que documentou essas expressões culturais. Olha a importância, né, Marcos? Tu fala disso o tempo todo, né? Da importância de profissionais, de pessoas que são atentas, né? Não precisam ser profissionais da história ou da literatura, mas pessoas que estão atentas, né? E como isso é um diferencial, né? Pegou uma obra, guardou e trouxe para a nossa memória e eternizando também, né? E a contribuição do Marcos é fundamental, né? Porque esse resgate que ele faz aí com nomes que muita gente nem sabe se algum dia existiu. E com ele a gente sabe da existência exatamente desses grandes nomes da nossa cultura, da cultura brasileira de uma forma geral. Eu acho que o grande segredo, não tenho certeza, é o amor pela memória, é o amor pela nossa cultura. E porque quando a gente ama e gosta, a gente tende a conhecer. Eu mesmo, e eu digo isso porque, assim, quanta coisa eu sou ignorante, eu ignoro, no sentido de que eu desconheço, muita coisa. Mas aí o segredo é esse, de você buscar, de você ter o interesse, de conversar, de garimpar, enfim, e as coisas elas estão por aí. Então, para a gente ter um patrimônio, a gente primeiro precisa conhecer. A gente só valoriza, a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Esse é que é o segredo, a gente precisa conhecer. Então, a gente fala muito dos casarões, do patrimônio material, mas existe todo um patrimônio imaterial, um fazer, um saber. E existe um patrimônio também literário enorme. Então, claro que hoje a gente tem essa coisa assim, pelo menos do nome, Gonçalves Dias, não tem estranhamento. A gente, desde muito cedo, é convidado a falar de Gonçalves Dias. Mas precisamos lembrar que recentemente tivemos o bicentenário do Gonçalves Dias, que foi lembrado, foi destacado, mas eu acho que chegou muito pouco na vida das pessoas. Então, a gente precisa muito de ciclos formativos, porque se o Gonçalves Dias é lembrado, gigante, grande, mas por que o João Clímaco Lobato é desconhecido? Por que a Maria Firmina dos Reis estava apagada? E foi preciso o saudoso professor José Nascimento de Moraes Filho fazer um resgate inteiro para o Brasil hoje celebrar. E aí, quando a gente pensa nisso, é inevitável pensar e quanto outros escritores estão apagados e esquecidos. O próprio Astolfo Marx, o Matheus Gatto fez um trabalho maravilhoso de resgate dele, mas ainda não é lembrado. Trabalhou na biblioteca por muito tempo, também sofreu racismo, também teve um apagamento, e a gente conhece pouco dele, conhece pouco da obra dele, né? Então, muitos outros escritores, muitos outros fazedores de cultura, muitos outros nomes precisam ser celebrados. O João Clímaco, a gente tem uma oportunidade. Amanhã, na nossa co-irmã Rádio Timbira, a gente vai estar falando sobre ele, um programa dedicado a ele, porque no próximo dia 6 de agosto, a gente é aniversário do João Clímaco e a gente está chegando já no bicentenário de João Clímaco. São poucos anos, são 3 anos a mais para o bicentenário. Será que ele vai ser lembrado? Será que ele vai ser celebrado à altura? Será que ele vai ser uma pessoa que a obra vai ser revitalizada? Ele tem muita obra, muito conto, muito romance, como eu já falei, e muito teatro. E a gente fica pensando, por que esses livros maranhenses, esses autores que são... A gente fala maranhense porque nasceram no Maranhão, mas são escritores que tiveram reconhecimento nacional. Por que eles não estão no teatro? Por que eles não estão no cinema? Por que não viram livros? Esses livros não viram filmes?
o teatro publicado em edições especiais de livros, mas também que viram filmes, que ganham vida no teatro maranhense, no cinema maranhense, que está muito potente. Então, no sábado, a gente faz um programa, a partir das 10h30 na Rádio Timbira, amanhã, sábado, a gente faz um programa especial com o professor que é da UFMA, do Departamento de Letras e Literatura, Dino Cavalcante, e com o professor Mauro César Vieira, que é um pesquisador da obra também do João Clímaco Lobato, né? Temos essas edições, convido a você que está ouvindo, assistindo a gente, na internet você baixa obras gratuitamente do João Clímaco Lobato. E olha, digo uma coisa, você gosta de mistério, você gosta de história sobrenatural e lê a obra, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis e tantas outras obras que são legais, são bacanas, mas por que não dar uma chance para esse camarada aqui, o João Clímaco Lobato, maranhense de São Bento, e faz uma obra fantástica, no sentido de literatura fantástica e no sentido de fantástica porque muito boa. Vale muito a pena mesmo. Você não vai se arrepender. Que bacana, viu, Marcos? Olha só, a gente não precisa, né, recorrer a escritores ingleses, Arthur Conan Doyle, a gente tem os nossos próprios escritores que tratam de mistério, né? Não só aqui no Maranhão, mas no Brasil também, outras expressões. Com certeza, a nossa literatura é riquíssima, tá? E riquíssimo também é esse quadro que traz você, e claro, convidando sempre, né, para lá na Rádio Timbira, aos sábados, conferir com a gente, né? Todo mundo junto nessa transmissão, né? Em live também, dessas entrevistas que você realiza lá na Rádio Timbira também. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai estar lá, com certeza, amanhã, conferindo tudinho também. Obrigada, Marcos. Obrigado, Mayra, Adalberto, e ao nosso público, nossos teleouvintes. Excelente final de semana para todo mundo. Para você também. Ótimo fim de semana com muita história. Marocando demais, né? Aqui. Muito obrigado, Marcos. Olha só, Maná Nogueira, vamos para o esporte. Tá chamando o esporte. A UFMA promove nos dias 2 e 3 de setembro o 5º M, Encontro Maranhense de Economia. Volta